Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Estamos estudando essa revista, lição número 2, é a lição de hoje, segundo trimestre de 2024. Hoje nós temos uma aula importante, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Será ministrada no dia 14 de abril de 2024 nas igrejas. Hoje eu vou deixar para vocês 10 palavras. Hoje a gente tem grego, tem hebraico, tem versão inglesa do Rei Jaime e provavelmente possa ser que apareça ainda uma palavra em latim para enriquecer o nosso comentário da lição de hoje. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Um tema prático, né, meus irmãos? Hoje a gente vai falar de vida cristã. A gente vai falar hoje de conduta cristã, então é uma aula muito mais prática do que técnica. Mas como é o nosso diferencial aqui, mostrar para vocês sempre uma informação teológica, uma informação técnica para enriquecer a sua aula, e tem muita gente que gosta disso, né? Eu acho que é importante porque os textos da Bíblia, eles foram grafados originalmente em outros idiomas, não no nosso. Então, toda tradução sofre prejuízo. E quando a gente vai lá na etimologia buscar o sentido, a gente quase consegue ouvir perfeitamente aquilo que o autor original quis dizer, né? Por isso que a gente faz investigações hermenêuticas, exegéticas, etimológicas, para entender melhor, para entender aquilo que com as traduções a gente não consegue entender, né? Então hoje a gente vai ver, está na lição essa palavra, o grego philivo, metaneit, que é uma flexão da palavra metanoia, que significa, daqui a pouco eu falo. A gente vai ver também metaneit não estar na lição, vou acrescentar. A gente vai ver kavgavizo, que está aqui no texto áureo, já vou falar. Tsakomene é um acrescento, está aqui também no texto áureo. E a lição vai trazer uma menção aí sobre a versão inglesa do Rei Jaime. E lá a gente vai ver straight gate e wide gate para a porta estreita, porta larga. Provavelmente o termo repent não está na lição, vou acrescentar. E no hebraico a gente vai ter delet, está na lição. Sha'ar para porta, petach também para porta. Sofre variações os significados, variações leves. E o hebraico chuvo, que eu vou acrescentar por causa das palavras de João Batista, tá bom? Então a gente tem 10 termos aí, grego, hebraico e a versão do Rei Jaime. Vou destacar o texto áureo hoje porque ele traz uma palavra importante aqui, ele traz no português a palavra porfiar, e a palavra porfiar é tradução do grego agonizeste. Agonizeste significa literalmente continue lutando. Em português, porfiar vai significar uma briga, uma disputa, uma labuta, uma luta, uma competição e até um desafio para se conseguir alguma coisa. Então olha como fica rico quando a gente investiga os sinônimos das palavras. Talvez você ouvindo porfiar, você nem saiba o que significa, mesmo no nosso idioma. Mas o grego vai trazer agonizeste, continue lutando. É uma ação contínua, essa luta para passar pela porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Olha só, então é um desafio, passar por essa porta. Enxergar essa porta já é um desafio, né? Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Em outro lugar ele diz, eu sou o caminho. E a lição de hoje vai falar de porta estreita, porta larga, caminho apertado e caminho largo. É uma opção para nós. Na verdade, para cristãos de verdade, não é uma opção, né? Porque a gente não vai querer escolher entre mundo, porta larga, caminho largo e Jesus, né? O Evangelho e porta estreita e caminho apertado. A gente já tem a nossa escolha. Mas, de toda forma, é uma escolha, caso alguém queira escolher. Nós já estamos mortos com Cristo, então a gente não escolhe mais, né? A gente aceita por fé essa opção. E não é uma agonia, apesar do termo grego parecer nos levar a pensar na nossa palavra do português, agonia, agonizar, agonizante.
mas agonizeste, do grego, significa continuar lutando. Texto áureo, então, diz para nós porfiarmos, para a gente. Essa briga, ela não é brigar com as outras pessoas, não é ser chato, não é ser antipático, é uma luta interior, tá bom? Eu vou ver se eu consigo fazer você ficar curioso. Sabe aquela luta de Jacó com o anjo? Você acha que aquela luta foi literal ou foi mental? No hebraico a gente tem duas palavras, Naphtali, que significa uma luta mental, e Abak, que significa uma luta real, uma luta física, daquela de levantar poeira mesmo, de enrolar na terra, de rolar na terra brigando. Ó, esse vídeo aqui, se você ficou curioso. Agora aqui, esse porfiar é um esforço extraordinário que a gente vai fazer para, depois de ter passado pela porta estreita, a gente continuar no caminho apertado. Então, a gente vai ter ainda o que aparece no texto. Olha o texto, eu vou deixar aparecendo aí para você agora, na tela, na legenda, enquanto eu falo. Você vê aí o termo grego agonizeste, que significa continue lutando para passar pela porta estreita. Mas a gente tem outros dois termos no grego, não aparece na Bíblia aqui, mas são termos correntes do idioma, que é kavgavizo, que significa literalmente briga, e no nosso dicionário de português, porfiar significa briga também. E a gente tem também o grego tsakomene, que significa também briga. É uma luta, é uma briga para passar pela porta estreita e continuar caminhando com Cristo num caminho apertado. A leitura bíblica em classe de hoje, não vou ficar comentando detidamente, só uma menção, está em Mateus 7, 13 e 14. A gente vai ver esses dois versículos na versão do Rei Jaime, quando chegar a hora, aqui na lição, a versão do Rei Jaime em inglês. Eu quero destacar aqui Mateus 3, de 1 a 10, está mostrando aqui o ministério de João Batista. E na pregação de João Batista, a gente tem uma tônica muito forte de convite ao arrependimento. Sem arrependimento, você não consegue enxergar o reino de Deus. E você não consegue passar por essa porta. Você nem enxerga a porta, né? Sem arrependimento, a gente nem enxerga a porta. E olha as palavras de João. E naqueles dias apareceu... Eu estou lendo aqui a leitura bíblica em classe, tá? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E a pregação dele era, versículo 2, ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, olha, fazendo comentário aqui, a pregação de João Batista, a tônica de João Batista era o arrependimento. No grego, o texto diz: ego baptizoinidatis metania, eu vos batizo com água para o arrependimento. No hebraico, a tônica da pregação de João Batista era shuvu bitshuvah, kikarvah malchuta shamayim, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Aí aparece a palavra chuvo, que eu disse que ia mostrar para vocês. Chuvo significa arrepender-se, voltar-se do mal, voltar-se para Deus. E no grego as palavras de João são ego baptizoinidate is metania. Então aí aparece o termo grego metanoia, metaneite, variação. Como você está vendo aí na legenda, aparece o grego metaneite aí para arrependimento. Metanoia é um retorno, você está indo na direção do pecado, aí você encontra Jesus, se arrepende e dá meia volta e volta agora para Deus. Metanoia e chuvo, metanoia do grego, chuvo do hebraico, tem o mesmo sentido, de arrependimento. Um homem, uma mulher, um jovem, um ser humano que encontrou Deus, encontrou Jesus, encontrou a Bíblia Sagrada e agora está mudando de vida. Metanoia significa mudança de intelecto, mudança de consciência, mudança de coração, uma mudança completa. É um retorno. O mesmo sentido é o de chuva, é arrependimento, tá bom? Na versão inglesa do Rei Jaime aparece repent, que é arrependei-vos. Então, de toda forma, em todas as versões que a gente é acostumado a usar aqui, que eu considero as mais importantes para nós, elas trazem essa busca, essa exigência pelo arrependimento. João não era um pregador que buscava o seu próprio bem-estar, ele não era mercenário, ele era um homem comprometido com a obra de Deus.
João Batista mostrava que era um homem de Deus na sua humildade. A humildade é representada pelas roupas, vestes de pelo de camelo, só um cinto pelos lombos, né? E a alimentação de João Batista não era em hotel 5 estrelas, não comia comida chique, ele comia comida de pobre, gafanhoto e mel silvestre. Mas não se engane, era uma comida muito nutritiva, João estava sendo bem cuidado. Pesquisa, você vai ver como é nutriente essa comida, tá bom? E as pessoas que vinham, aceitavam o convite de João, ouviam sua pregação, vinham, eram batizados por ele no rio, se arrependendo, essas pessoas então passavam pela porta estreita. Porque, porta estreita essa que João anunciava, hein, irmãos? Ele dizia, arrependei-vos porque o reino de Deus chegou a vocês. Quando uma pessoa escuta o evangelho, pronto, já era. O reino de Deus já chegou para ela, ela já não tem mais escolha. Ou entra pela porta e caminha pelo caminho apertado, ou está perdida, né? Então, é uma pregação difícil. E ele dizia ainda, o machado está posto à raiz das árvores. Toda aquela árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. Árvores aqui são homens, é a humanidade, né? Então, muito difícil a pregação de João. João tinha um detector de crente falso. João tinha um detector de mentiras, que era o Espírito Santo na vida dele. Versículos 7, 8 e 9 aqui da leitura bíblica em classe, e quando os fariseus e saduceus vêm para o seu batismo, ele diz assim, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura dessa forma? Não é assim que se foge da ira de Deus. A ira futura é a condenação eterna, viu, queridos? E os fariseus e saduceus não estavam com o coração arrependido, como era a conclamação da palavra, da pregação de João. A pregação de João era arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Eu estou pregando, pronto, já chegou o reino dos céus a vocês. Agora é preciso se arrepender, chuvo, metanoia, meia volta, voltar-se para Deus. Porque Israel estava andando nos seus próprios caminhos, segundo o seu próprio coração. E aí vem um convite para o arrependimento. Os fariseus e saduceus queriam somente ser batizados achando que batismo salva. Batismo não salva ninguém, queridos. Batismo é só uma confissão pública da fé íntima que está no nosso coração. Batismo é só a confissão pública da fé em Cristo que nós aceitamos no nosso coração. É um complemento, e um complemento importante, porque a Bíblia diz assim em Marcos 16 e 15, aquele que crer e, o e é a ligação, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, é quase tão importante quanto crer, mas crer salva, ser batizado simplesmente não salva. Quando a gente tem tempo, a gente então é batizado, cumpre toda a justiça. Vou deixar um vídeo para você, até Jesus foi batizado, porque Jesus foi batizado, aparecendo agora, tá bom? O ladrão na cruz não foi batizado. Ele não teve tempo, mas Jesus disse que ele foi salvo. Disse para ele, hoje ainda você estará comigo no paraíso. O que João disse para os fariseus e saduceus que vieram ao seu batismo? Sem verdadeira conversão. Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. E não achar que por ser filho de Abraão estão salvos. Porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos para Abraão. É claro que alguém vai perguntar se as pedras são literais ou metafóricas, né? Então, tá. Eu entendo que seja pedra literal. Por quê? Porque a retórica de João Batista era muito forte, muito séria, muito dura. Então, por inferência, esse vídeo curto aqui vai te falar o que é inferência. Por inferência, nós podemos entender que como a pregação era dura, então João também usa uma frase de efeito muito firme, muito forte, muito dura, dizendo até dessas pedras literais, Deus pode fazer filhos a Abraão. Mas pode ser só a dureza do coração? A Bíblia vai deixar margem para você entender as duas coisas. Eu sempre aceito como pedra literal, porque Deus é poderoso para produzir tudo ex nihilo, a partir do nada. Então, né, por que não cumprir essa palavra de João tão forte? Eu já fiz aí a minha introdução, só uma menção aqui, destacando 3 coisinhas aqui na introdução da revista mesmo. Na introdução aqui da lição, então, hoje nós vamos ver a analogia da porta estreita e da porta larga, do caminho apertado e do caminho espaçoso. Entender essa questão é muito importante, como diz aqui a introdução na revista, para a gente entender a soteriologia de Cristo. Soteriologia é uma palavra grega. Soteria significa salvação.
tá bom? No hebraico é Yeshá. Yeshá, salvação. Grego, sotéria. Soteriologia, estudo da salvação. Quando a gente fala de porta estreita, porta larga, caminho apertado, caminho largo, a gente está falando de soteriologia, de doutrina de salvação do Novo Testamento. E é muito importante que no entendimento dessa soteriologia, a gente entenda o que é importante para vivermos uma salvação consistente. Estou no finalzinho da introdução da revista aqui. É preciso entender que é necessário arrependimento, confissão de pecados e uma experiência de perdão. Sem arrependimento, uma nota minha que eu quero deixar aqui para vocês, sem arrependimento não se inicia a vida em Cristo. Porque a vida em Cristo começa no arrependimento. E não tem como fingir arrependimento, não tem como maquiar arrependimento. Arrependimento é arrependimento. Só é arrependimento se for de verdade, se for do coração. Não pode ser só emocional, intelectual. Tem que ser de dentro do coração para fora. Sem arrependimento não se inicia a vida em Cristo, sem confissão de pecados não se percebe o arrependimento e sem arrependimento e confissão não se vive experiência do perdão. Então a lição de hoje tem 3 objetivos: explicar, destacar e apontar. Nós vamos explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico-teológico. Já comecei fazendo isso, né? Já dei bastante notas teológicas de grego, de hebraico, até de inglês da versão do Rei Jaime. Destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia, disposição para enfrentar os desafios da caminhada. E vamos apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento. Aqui na revista do professor, na motivação, tem uma parte aqui que é a motivação, vai aparecer uma pergunta para meditação, um comentário para meditação, dizendo assim: as figuras da porta estreita e do caminho apertado levam os crentes à reflexão a respeito de se estão de fato se portando de maneira digna a entrar na eternidade com Deus. A nota que eu quero deixar aqui é a seguinte: para a eternidade de todo jeito a gente vai, ou com Deus ou não, ou salvo ou condenado, mas a gente vai para a eternidade. Então é muito importante que a gente enxergue essa porta. Se você está assistindo essa aula, se você está aí matriculado em alguma escola bíblica, mas ainda não aceitou Jesus, é importante você aceitar, porque Ele é a porta. Ele é a porta estreita. Você só vai passar por essa porta aceitando Ele. E Ele também é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, enxergar essa porta é enxergar Jesus. Entrar por essa porta é aceitar Jesus. Andar por esse caminho estreito é andar com Jesus. A regra é: Jesus faria o que eu estou fazendo para andar no caminho estreito. Já ficou bem claro então que a palavra-chave da nossa lição de hoje é porta, né? Porta e caminho como sendo a segunda palavra importante. Tópico 1 da nossa lição de hoje: portas e caminhos. A porta estreita, o caminho apertado; a porta larga, o caminho espaçoso. Eu acho que não precisa mais, né? Que eu já falei tudo, todos esses comentários necessários para esses 3 tópicos aqui eu já fiz. Mas só passando rapidamente. Item 1 do tópico 1, a porta estreita. A ideia de uma porta estreita aparece na literatura tanto judaica quanto cristã, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Só mostrar um paralelo aqui para vocês que aparece aqui na lição. Provérbios 15, 24. Para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Para a gente comparar as duas ideias, o Novo Testamento fala de porta estreita e caminho apertado. O Antigo Testamento, aqui em Provérbios, vai falar do céu, que é para cima. O justo olha para cima, para o céu, escolhe o céu, busca o céu. Novo Testamento, escolhe a porta estreita, anda pelo caminho apertado. Ao contrário disso, porta larga, caminho largo. Paralelizando com Provérbios 15, 24, não se desvia do inferno que está embaixo. Quem escolhe o caminho largo e a porta larga. No item 2 do tópico 1, o caminho apertado. Esse caminho apertado aqui, como a gente já expôs aqui bem amplamente, ele fala da conduta, da maneira de viver, que expressa salvação ou perdição. Se a gente está andando pelo caminho apertado e passou pela porta estreita, a gente está na salvação. Se não, é perdição.
O comentarista aqui da nossa lição, aqui no item 2 do tópico 1, ele usa o termo grego philivo, que significa prensar, apertar, como se prensava as uvas. É a palavra que expressa o espremer das uvas, pressionar com firmeza. Era o fazer o vinho, né? Fazer o suco da uva. Apertava, pressionava as uvas para sair o suco. E dá a ideia de um caminho apertado, comprimido, estreito, contraído. Como metáfora, philivo significa aborrecer, afligir, angustiar. Então, olha, para a gente estar no caminho apertado e na porta estreita, a gente vive o significado dessa palavra aqui, philivo, do grego, que significa apertado. Significa estar prensado como as uvas ficam prensadas debaixo dos pés de quem as estão pisando para fazer o vinho, para fazer o suco. E como metáfora, porque philivo significa espremer mesmo, é o ato de espremer uvas, literal. Como metáfora, estar nesse caminho apertado, passar por essa porta estreita, é um caminho de aborrecimento, de aflição, de angústia. Sobre se afligir, se aborrecer, se angustiar, o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por inferência, a gente entende que se ele venceu, nós nele, ele em nós, a gente vence também. Por que as pessoas voltam atrás? É porque para de se santificar, deixa de ler a Bíblia, para de jejuar, deixa de congregar, daí a pouco a natureza de Cristo vai enfraquecendo e a dele, a antiga, volta tomando lugar. Estou mostrando aqui porque aqui é o coração, né? É o símbolo do sentimento humano. Então, é isso, a natureza de Cristo precisa ser produzida em nós todo dia, até a gente alcançar a perfeição naquele dia que nós iremos para lá. Item 3 do tópico 2, porta larga e caminho espaçoso. A gente também já falou bastante disso aqui. As pessoas, elas não vão escolher a Bíblia como regra de fé e prática, porque elas não querem o compromisso que esse livro exige. Então, olha só. A porta larga, item 3 do tópico 1. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo. É uma vida segundo o padrão do mundo. E por essa porta passam todas as pessoas que vivem sua própria vida, que regem a sua própria vida pelos seus próprios conceitos. Nós não podemos ser regidos pelo nosso próprio conceito. Nossa moral não pode ser regida por nós mesmos. Nossa moral precisa ter base em Deus, precisa ter base na palavra. Nós precisamos de alguém muito mais elevado do que nós para ser o nosso paradigma, o nosso referencial. E esse para nós é Cristo. E é a sua palavra que nós temos aqui na mão. O tópico 2 agora, por que entrar pela porta estreita é difícil? Aqui a gente tem 3 itens também, como sempre. Item 1, uma porta aberta, porém difícil. Item 2, as oportunidades da porta larga são atraentes. E item 3, as razões da exigência. No item 1 do tópico 1, a porta está aberta, mas é difícil. A gente já falou amplamente disso. Só vou deixar um comentário aqui. É difícil porque a alma humana quer o pecado. É difícil porque desde o Éden o homem escolheu o pecado, deixando Deus. É difícil porque desde o Éden Adão está fugindo de Deus. E Deus perguntando, onde estás, Adão? Evangelho, em missiologia a gente diz que evangelho é Deus buscando o homem. É aquela ação do Éden. Adão, onde estás? E religião é o homem buscando Deus. Como evangelho é Deus buscando o homem, só tem um. E religião é o homem buscando Deus, tem várias, são muitos conceitos teológicos, filosóficos, religiosos do homem buscando Deus. E mesmo religiosos podem estar andando por uma porta larga. Mas seja lá que religião for, sempre é uma porta estreita, porque toda religião busca tirar o homem do seu comportamento animal, do seu comportamento pecaminoso e guiá-lo para Deus. Então, a porta está aberta, mas é difícil. E com a Bíblia como regra de fé e prática, fica mais difícil ainda, né? A Bíblia, queridos, ela é a única mensagem de Deus que nós temos disponível na Terra. Segura, testemunhada por vários autores de várias épocas diferentes e ainda com autoria dupla,
Por um lado, nós temos escritores, autores humanos, por outro lado, nós temos o inspirador divino, é Deus. Então, o texto é Theopneustos, ele é inspirado por Deus. E a grafia é dos escritores humanos. Então, a Bíblia é um livro de autoria dupla e ela é completamente digna, né, da nossa aceitação. Ela pode sim ser a nossa regra de fé e de prática. O item 2 do tópico 2, as oportunidades da porta larga são atraentes. É claro que são. O pecado sempre vai ser atraente para nós. Nós temos o nosso ser dividido em 3 partes. Existe aquela questão teológica, né, de se 3 ou 2, dicotomia ou tricotomia. Eu sou tricotomista, então vou falar em termos de tricotomia. O homem é corpo, alma e espírito. Com o seu corpo, ele sente o mundo, ele sente as coisas, ele sente o físico, ele sente gosto, ele se alimenta, ele sente palpavelmente o mundo. O nosso corpo é o objeto de ligação nossa com o mundo físico. A nossa alma é a sede das nossas emoções. A alma é o intermediário. O corpo é o objeto do pecado, inclusive, segundo a Bíblia. A alma é o intermediário, mas a alma sempre tende para o mundo. Na alma estão as paixões humanas. Vou deixar um vídeo para você aqui, a tricotomia humana. Você vai estudar antropologia teológica com slides bonitinho nesse vídeo aqui agora, vai valer a pena. Então a alma é a sede das nossas emoções. E o espírito é a parte em nós que nos leva para Deus. É aquele que está sempre pronto, sempre buscando Deus. E o item 2 do tópico 2 diz que as oportunidades da porta larga são atraentes para a nossa alma. Boas para o nosso corpo. Nosso corpo se deleita nas coisas dessa vida, no pecado, no comer, no beber, em todas as delícias desse mundo aqui. E a alma está com ele. A alma está do lado do corpo ali, querendo esse prazer mundano. Só o espírito em nós, que é aquela parte onde Deus testifica, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A ligação única que a gente tem com Deus é o nosso espírito. Então é uma luta, né, do espírito contra a carne e ainda contra a nossa alma. Não existem 3 pessoas em nós, tá? Entenda bem, por favor. O homem é sempre um ser completo, um ser total. Você vai entender quando assistir o vídeo que eu deixei aqui para você sobre a tricotomia. A gente só separa para estudar, mas a gente sente essas 3 ações em nós. A gente sente essas 3 forças em nós. A do nosso corpo, a da nossa alma e a do nosso espírito. A única coisa que a gente enxerga é o corpo, porque ele é físico, né? A gente não enxerga a nossa alma. Mas quem é que você acha que está falando com você agora? Né? É o meu homem interior. Meu homem interior é alma e espírito. Meu corpo é o veículo pelo qual ele se comunica. A porta estreita e o caminho apertado requerem transformação de nós. O item 3 aí, as razões das exigências. A porta estreita e o caminho apertado exige transformação interior. Sem essa transformação interior, a gente não consegue caminhar com Cristo. Não consegue passar pela porta, porque ele é a porta e ele é o caminho. A maioria das pessoas anda na contramão disso aí. Eles não querem isso, porque o que a nossa alma quer, como eu acabei de explicar, é o pecado. Ela gosta do pecado, né? Mas a gente só começa a trilhar com Cristo mesmo na hora que a gente se reconhece pecador, recebe ele de verdade e ganha dele, a partir do perdão, a disposição de entender essa palavra, viver por essa palavra e viver por Cristo. Então é isso. Tem exigências, porque sem transformação a gente não vai conseguir viver com Cristo. Agora aqui na revista do professor, no auxílio bibliográfico, a gente vai ter uma nota. Porta é uma palavra mencionada várias vezes na Bíblia. E a King James Version, a versão inglesa do Rei Jaime, porta nessa versão é tradução de 7 palavras hebraicas e uma grega. Esse auxílio bibliográfico, então, ele está invocando o capítulo 7, versículos 13 e 14. No 13, então, a gente tem straight gate para porta apertada e wide gate para porta larga. O versículo 13, então, na King James, na versão do Rei Jaime, usa straight gate para porta apertada, que é traduzido de delet, do hebraico, que significa porta, portão, porta do céu, metaforicamente. Só a título de curiosidade, deixando para você mais 2 palavras hebraicas para porta. Sha'ar, que significa porta, porta de entrada. E também terá, que significa porta, portão,
átrio. E a gente tem a palavra que aparece aí na lição, que é petar. Petar é abertura, porta, entrada, porta de entrada. Então a porta e o caminho na Bíblia, que são o tema da nossa lição de hoje, aparece sempre como metáfora. Porta e caminho aqui significam oportunidade. Significa oportunidade de passar de uma vida para outra, de deixar de trilhar um caminho e começar a trilhar outro caminho. Esse é o sentido da porta e o sentido do caminho. Sempre sentido metafórico, mas expressando um compromisso de nova vida em Cristo. A pessoa que passou pela porta, que é Cristo, né, que agora está caminhando pelo novo caminho, esse caminho apertado, que também é Cristo, essa é uma pessoa salva. E para a gente terminar a aula de hoje, meus irmãos, a gente vai aqui no tópico 3, entrando pela porta e pelo caminho do céu. A gente tem 3 itens: arrependimento de pecados, confissão de pecados e produção de frutos de arrependimento, no item 3 do tópico 3. João Batista, que era o arauto divino, item 1 do tópico 3, pregava a pregação do arrependimento. João era um arauto, era um kyrix do grego, alguém que foi mandado para pregar. E a pregação, a tônica da pregação dele era arrependimento. Chuvo do hebraico e metanoia do grego, que eu já expliquei para vocês. Então, arrependimento na pregação de João Batista não é uma coisa emocional, não é uma coisa meramente mental. É uma exigência real. Arrependimento na retórica de João Batista é uma necessidade premente, uma necessidade primária na vida do homem. E é tão verdade, comentando aqui o item 1 do tópico 3, arrependimento de pecados, é tão verdade que não pode ser uma coisa só emocional, que ele repreende os fariseus e saduceus que vieram ao seu batismo não verdadeiramente arrependidos. A confissão dos pecados é a Deus, é uma coisa íntima. Você se arrependeu, então você se dobra diante de Deus e confessa os seus pecados. E Ele é poderoso para te perdoar. Não existe lugar no mundo, no universo da existência, onde haja um coração contrito, arrependido, para Deus não o ver. Deus sempre verá, sempre encontrará o coração contrito e arrependido e vai perdoar. Mas não pode ter comportamento de fariseu e saduceu. Tem que ter verdadeiro arrependimento. Lá em Israel tinha o Yom Kippur. Yom, dia, Kippur, cobertura. Dia da cobertura, dia do perdão. Hebraico, Yom Kippur, dia do perdão. Era um dia nacional de confissão de pecados, onde havia sacrifícios. O sumo sacerdote intermediava entre a nação e Deus, entre o povo e Deus. O povo tinha seus pecados perdoados. O que João Batista está fazendo aqui nas margens do Jordão, pregando e batizando, é dando a mesma oportunidade para Israel. Aqueles momentos que João Batista passava batizando eram dias de perdão. Claro que não era o Yom Kippur, né, de verdade. O Yom Kippur era um dia especial, específico, que acontecia na antiga aliança. Estou comparando. E como João oferecia a oportunidade de perdão, para cada um era um Yom Kippur, um dia de perdão, porque vinham confessar os seus pecados, se arrependiam e eram perdoados. Agora aqui, queridos, eu quero deixar um conselho meu para você. Perdão a gente busca de Deus. Confissão a gente faz a Deus. É muito importante que você tome cuidado com para quem você vai confessar os seus pecados. Tem pessoas que se afligem muito com a culpa. A culpa existe de 2 formas, objetiva e subjetiva. A culpa objetiva é aquela culpa do pecado mesmo. Você pecou, você é culpado. Você pecou, você está em pecado. Você precisa se arrepender para que esse pecado seja apagado. Sem arrependimento. E não é arrependimento aqui, é arrependimento aqui. Sem esse verdadeiro arrependimento que procede do coração, não tem perdão. Arrependimento emocional, fingido, para essas pessoas a Bíblia os chama de raça de víboras. Mas os verdadeiros são acolhidos, abraçados e perdoados por Deus. E tem a culpa subjetiva, a culpa psicológica. Como é a culpa psicológica? É aquela que só existe na sua cabeça. Você já se arrependeu de verdade? Você já confessou seus pecados? Deus já te perdoou, mas você não consegue se perdoar.
Existe uma culpa psicológica. E tem pessoas que só se curam se confessar para outra pessoa. E é aí que entra o meu conselho. Cuidado para quem você vai confessar. Porque tem gente muito fofoqueira na igreja. Aí você chega para a pessoa que você achou que era de confiança e fala para ela assim: olha, eu vou te falar uma coisa aqui que eu preciso desabafar, preciso confessar para você uma coisa, mas não fala para ninguém, por favor. Ela fala: não, meu Deus do céu, jamais falaria. Depois ela vai e fala o mesmo para outra pessoa: olha, eu vou te contar uma coisa aqui da irmã tal, do irmão tal, mas não fala para ninguém, tá? Fica só entre nós. E aí já sabe, né? Vira aquela cadeia do inferno. Daqui a pouco sua vida tá desgraçada porque você revelou uma coisa que não deveria revelar. Revelou para uma pessoa errada. Então, se o seu pastor é um homem de Deus, se você confia nele, se ele é um homem autorizado por Deus, se você sente Deus na vida dele e você precisa confessar, fale com ele. Tá bom? Se não, aprenda comigo agora. Viva com Deus. Vença confiando em Deus. Deus já te perdoou e você não consegue se perdoar. Mas se perdoe, se ame, tá bom? E agora, para a gente terminar, o item 3 do tópico 3, produzindo frutos de arrependimento. Mas tem uma palavra que aparece na Bíblia aqui, nas palavras de João, que não está aqui no item 3 do tópico 3, que é a palavra dignos. Frutos dignos. Então, o fruto precisa ser digno. Sabe o que é uma coisa digna? É uma coisa que pode ser louvada, elogiada, percebida, sentida com emoção. Então, o fruto digno de arrependimento é a produção de uma vida que realmente encontrou Jesus, se arrependeu de verdade. Feito Paulo, como aquele endemoniado gadareno, como a mulher samaritana e muitos outros que aparecem nas escrituras, pessoas como Zaqueu. Meu Deus, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Assiste esse vídeo aqui sobre Zaqueu. Vou deixar para você assistir. Onde estava o dinheiro de Zaqueu e onde estava o dinheiro do jovem rico? Você vai gostar muito. Então, o fruto do arrependimento tem que ser fruto digno. Não pode ser só um fruto. Não pode ser uma coisa só emocional. Você vai começar a produzir ações movidas por você mesmo para mostrar que você está arrependido. Isso aí não funciona. Isso aí vai durar poucos dias. Mas tem que ser uma coisa de dentro mesmo, aquele acontecimento que brota de dentro de nós. Eu realmente me arrependi. E esse fruto que eu estou produzindo é fruto digno de um verdadeiro arrependimento. É assim que nós vamos encerrar a lição de hoje. Não diga que tem por pai Abraão, por isso é salvo. Não é. É raça de víbora, se não se arrepender de verdade. Não diga que tem pai pastor, então tá bem. Tem mãe dirigente do círculo de oração, então tá bem. Que tem irmão no ministério, irmã no ministério, faz parte até do ministério, então tá salvo. Não existe isso. Precisa ter verdadeiro arrependimento para produzir fruto digno e assim ser realmente salvo. É isso então, queridos, uma lição muito prática. Apesar de uma lição muito prática, eu ainda deixei para vocês aqui 10 termos, né, teológicos, porque a proposta da nossa lição era avaliar de forma bíblica, né, com base na Bíblia e também na teologia. Então eu deixei essas 2 bases para a gente na aula de hoje. A gente avaliou a forma prática, que é a forma bíblica, e eu coloquei as palavras do grego, do hebraico, do inglês, para a gente ter a parte teológica e assim entender direitinho a questão da porta estreita, caminho apertado. Um conduz à perdição, o outro conduz à salvação. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.